Pedro, apesar de sua juventude, era incrivelmente forte e viril, atento aos meus desejos e necessidades de uma maneira que eu não havia experimentado em anos. Ele me pegou de tantas maneiras e com tanto desejo que minha mente ficou branca. Por um momento esqueci que era sua tia e só queria senti-lo cada vez mais e mais fundo. Antes de prosseguir com o relato, peço para que, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, estará nos ajudando a dar continuidade a esse projeto e trazer mais histórias como essa semanalmente para você. Meu nome é Vanessa. Tenho 51 anos, mas sempre dizem que não pareço ter minha idade. Meus cabelos castanhos e ondulados caem suavemente sobre meus ombros, com alguns fios grisalhos que surgiram ao longo dos anos. Meus olhos castanhos, cercados por leves rugas de expressão, carregam o peso das experiências que vivi. Tenho uma pele morena clara, que cuido com carinho, e um corpo ainda bem conservado, com curvas que a idade não conseguiu apagar. Gosto de me vestir de forma clássica, mas sem abrir mão da sensualidade discreta. Embora eu esteja consciente do tempo que passou, ainda sinto uma certa vitalidade que me impulsiona. Sou divorciada e moro sozinha. Possuo 4 sobrinhos, dos quais Pedro sempre foi meu preferido. Não que eu não gostasse dos outros, claro, mas havia algo em Pedro que sempre me cativou. Talvez fosse a sua natureza gentil, ou a maneira como ele sempre me tratou com tanto carinho e respeito. Quando minha irmã me pediu para que ele ficasse comigo por um tempo, enquanto ela resolvia algumas coisas em outra cidade, não hesitei em aceitar. Pedro tinha acabado de completar 18 anos e estava em uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, e eu via isso como uma oportunidade para estar mais próxima dele, para oferecer-lhe o apoio e os conselhos que ele talvez precisasse. Pedro é um jovem rapaz muito bonito, havendo recém-completo 18 anos, estava na flor da idade. Ele tem 1,82 m de altura, cabelos castanhos escuros e olhos verdes, que brilham tanto quanto seu sorriso. Ele se mudou para minha casa no início do ano, em janeiro. Na época, pensei que seria temporário, alguns meses, talvez até o final do semestre. Minha irmã estava passando por um divórcio difícil, e Pedro, embora nunca tivesse falado abertamente sobre isso, parecia estar aliviado por sair daquela atmosfera tensa. Minha casa, por outro lado, sempre foi um lugar de tranquilidade, e eu tinha certeza de que ele se sentiria bem ali. No começo, tudo foi exatamente como eu esperava. Pedro era um hóspede ideal, silencioso, educado, sempre ajudando com as tarefas da casa. Eu me sentia grata por ter alguém por perto, já que desde o divórcio, minha casa parecia grande e vazia demais. Passávamos os dias conversando, compartilhando histórias, e à noite assistíamos a filmes ou séries juntos. Era uma rotina agradável, e eu me via cada vez mais apegada à presença dele. Conforme os meses passavam, porém, comecei a notar uma mudança sutil em nosso relacionamento. No início, eram apenas pequenos detalhes. A maneira como ele me olhava um pouco mais demoradamente, os toques acidentais que pareciam linger mais do que o necessário, a proximidade cada vez maior quando nos sentávamos no sofá. Eu dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que estava imaginando coisas, mas a sensação de que algo estava mudando entre nós se tornou difícil de ignorar. Uma noite, depois de uma semana particularmente estressante no trabalho, Pedro sugeriu que abríssemos uma garrafa de vinho para relaxar. Aceitei, pensando que seria uma boa maneira de descontrair. Sentamos no sofá, como de costume, e começamos a beber e conversar. Mas naquela noite, a conversa tomou um rumo diferente. Pedro começou a me perguntar sobre minha vida, sobre meus relacionamentos passados. E então, de maneira inesperada, ele me perguntou por que eu nunca mais havia tentado me envolver com alguém depois do divórcio. Fiquei surpresa com a pergunta. Era algo que eu raramente discutia.
especialmente com alguém tão jovem. Mas havia algo na maneira como ele perguntou, algo na sua sinceridade, que me fez querer responder honestamente. Disse a ele que, depois do divórcio, eu simplesmente não sentia necessidade de procurar outra pessoa, que estava focada em me redescobrir, em encontrar minha própria felicidade sozinha. Ele ouviu atentamente e então, com uma expressão séria, disse que achava que eu merecia mais, que eu merecia ser feliz, amada. Aquelas palavras vindas de Pedro me pegaram de surpresa. Havia algo de incrivelmente adulto na maneira como ele falou, algo que eu nunca havia notado antes. De repente, ele não parecia mais um menino, mas um homem, e essa percepção me perturbou profundamente. Os dias seguintes foram estranhos. Havia uma tensão no ar que antes não existia, uma energia que eu não sabia como lidar. Tentei ignorar, dizer a mim mesma que era apenas o vinho, que a conversa havia sido inofensiva. Mas aquela sensação persistia, e eu percebia que Pedro também estava diferente, mais atento, mais presente de uma maneira que era difícil de definir. E então, numa tarde de sábado, tudo mudou de vez. Estávamos em casa, como de costume, cada um ocupado com suas próprias coisas. Eu estava na cozinha, preparando algo para o almoço, quando Pedro entrou. Ele parecia distraído, perdido em pensamentos. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele hesitou antes de responder. Disse que estava, mas que havia algo que ele precisava me dizer. Senti um nó no estômago. Havia algo na voz dele, na seriedade do seu tom, que me fez perceber que aquilo era importante. Parei o que estava fazendo e me virei para ele, esperando. Pedro se aproximou e, sem olhar nos meus olhos, começou a falar. Disse que estava confuso, que nos últimos meses havia começado a sentir coisas que não entendia. Disse que sabia que era errado, mas que não conseguia mais ignorar o que sentia, que estava começando a se apaixonar por mim. Fiquei atônita. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, mas eu não conseguia processá-las. Como isso poderia estar acontecendo? Ele era meu sobrinho, por Deus. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se aproximou mais, e antes que eu percebesse, ele me beijou. O beijo foi suave, hesitante, como se ele estivesse esperando que eu o empurrasse, que o afastasse. Meu corpo, antes mesmo que minha mente pudesse reagir, respondeu ao dele. Havia algo naquele beijo, algo que me fez esquecer, por um breve momento, de todas as razões pelas quais aquilo era errado. Quando nos separamos, ele olhou para mim com uma mistura de medo e esperança, e eu sabia que naquele momento não havia mais volta. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Tentamos voltar ao normal, agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. Aquele beijo havia mudado tudo. Havia uma nova proximidade entre nós, uma tensão que tornava cada momento juntos carregado de expectativa, e eventualmente não conseguimos mais resistir. Numa noite, enquanto assistíamos a um filme, Pedro fez o que eu sabia que ele queria fazer há muito tempo. Ele se aproximou de mim, como se estivesse testando as águas, e quando eu não o afastei, ele me beijou novamente. Desta vez não houve hesitação. Nos entregamos ao momento, ao desejo que havia crescido entre nós nos últimos meses. E naquela noite, cruzamos uma linha que eu sabia que nunca mais poderia ser descruzada. Foi intenso, foi avassalador e foi completamente errado. Estávamos consumidos pelo desejo, pela necessidade de estar um com o outro. Pedro, apesar de sua juventude, era incrivelmente forte e viril, atento aos meus desejos e necessidades de uma maneira que eu não havia experimentado em anos. Ele me pegou de tantas maneiras e com tanto desejo que minha mente ficou branca.
por um momento esqueci que era sua tia e só queria senti-lo mais e mais fundo. Quando tudo terminou, ficamos deitados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu sabia que o que havíamos feito era errado, que havia consequências para nossas ações, mas ao mesmo tempo sentia uma conexão com Pedro que nunca havia sentido com ninguém antes. Era como se, de alguma forma, ele tivesse preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Nos dias e semanas seguintes, nosso relacionamento continuou a evoluir. Tentamos manter as aparências, agir como se tudo estivesse normal quando estávamos fora de casa, mas quando estávamos sozinhos, não conseguíamos mais fingir. Havia uma atração entre nós que era impossível de ignorar, e quanto mais tentávamos resistir, mais forte ela se tornava. Pedro começou a passar mais tempo em casa, evitando sair com amigos ou participar de atividades da faculdade. Eu sabia que isso era um problema, que ele estava se isolando, mas não sabia como lidar com isso. Ao mesmo tempo, não queria perder os momentos que passávamos juntos, aqueles momentos que me faziam sentir viva novamente. Mas, eventualmente, a realidade começou a nos atingir. Comecei a perceber as implicações do que estávamos fazendo, as consequências que aquilo poderia ter para nós dois. Eu era a tia dele, por Deus, e ele era tão jovem, com a vida inteira pela frente. O que estávamos fazendo poderia arruinar tudo para ele, poderia destruir sua vida antes mesmo que ela tivesse começado. Então, um dia, depois de mais uma noite juntos, finalmente tive coragem de falar sobre o que estava acontecendo. Disse a Pedro que precisávamos parar, que aquilo não era certo, que estava nos machucando mais do que estávamos dispostos a admitir. Ele tentou argumentar, dizer que o que sentíamos era real, que não deveríamos nos preocupar com o que os outros pensariam. Mas eu sabia que não era tão simples. Conversei com ele sobre seu futuro, sobre o que ele queria para a sua vida. Perguntei se ele realmente queria jogar tudo isso fora por causa de um relacionamento que, inevitavelmente, traria complicações. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e eu sabia que ele estava lutando contra seus próprios sentimentos, assim como eu. Finalmente, ele concordou. Sabíamos que, por mais difícil que fosse, o melhor para nós dois seria terminar o que havíamos começado. Decidimos que ele iria embora, que voltaria a morar com minha irmã e que tentaríamos seguir em frente. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Ver Pedro arrumar suas coisas, saber que aquela seria a última vez que o veria daquela maneira, foi devastador. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. No dia em que ele foi embora, a casa parecia mais vazia do que nunca. Pedro havia se tornado uma presença tão constante e confortante na minha vida que a ideia de não tê-lo mais por perto era quase insuportável. Cada canto da casa parecia carregado de memórias. O sofá, onde nos sentávamos juntos, a cozinha onde compartilhávamos nossas refeições, até o jardim que ele ajudava a cuidar. Tudo me lembrava dele, do tempo que passamos juntos e da intensidade do que havíamos vivido. Eu sabia que precisava ser forte, tanto por mim quanto por ele. Tentei me distrair, mergulhei no trabalho, voltei a fazer as coisas que costumava fazer antes de Pedro entrar na minha vida, mas nada parecia ter o mesmo brilho de antes. A ausência dele era uma sombra constante que eu não conseguia afastar. Nos primeiros dias, tentei não pensar nele, não me perguntar como ele estava se adaptando de volta à vida com a mãe. Evitei ligar, mandar mensagens, qualquer coisa que pudesse nos conectar de novo. Sabia que para ele seguir em frente eu precisava ser firme, mas cada vez que o telefone tocava, eu me pegava desejando que fosse ele, que ele estivesse sentindo a mesma falta que eu sentia. O tempo passou, e aos poucos a dor começou a diminuir.
A saudade, no entanto, nunca desapareceu completamente. Era como uma ferida que cicatriza, mas deixa uma cicatriz sensível que pode ser reaberta ao menor toque. As lembranças de Pedro se tornaram algo que eu guardava com carinho, mas também com uma dor amarga. Ele havia sido uma parte importante da minha vida, alguém que me fez sentir viva novamente, mesmo que por um breve período. Alguns meses depois recebi uma mensagem de Pedro. Não era longa, mas cada palavra parecia carregada de emoção. Ele me contou que estava bem, que estava tentando se adaptar à nova realidade, mas que ainda pensava em mim todos os dias. Disse que entendia por que tivemos que fazer o que fizemos, mas que ainda sentia minha falta. Ainda sonhava com o que poderíamos ter sido. As palavras dele me tocaram profundamente, e eu percebi que, mesmo longe, ainda tínhamos uma conexão. Respondi à carta, agradecendo pelas palavras dele e dizendo que também sentia falta dele, mas que esperava que ele encontrasse a felicidade e a paz que merecia. Com o tempo, Pedro e eu nos correspondemos de vez em quando, de maneira cuidadosa e respeitosa. Sabíamos que a vida seguiria seu curso e que cada um de nós teria que encontrar um novo caminho. As cartas se tornaram menos frequentes e, eventualmente, pararam por completo. Era o ciclo natural das coisas e eu sabia que era o melhor. Hoje, quando penso em Pedro, faço isso com um misto de tristeza e gratidão. Ele foi, em muitos aspectos, uma parte vital do meu processo de cura, de redescoberta de quem eu era. Nossa relação, por mais errada que tenha sido em alguns aspectos, me trouxe de volta à vida, me fez sentir de novo, mas, acima de tudo, me ensinou o valor do amor, do respeito e, mais importante, dos limites que devemos respeitar para proteger aqueles que amamos.